Graça e paz a todos os irmãos, amém, queridos? Estamos muito felizes no Senhor. Hoje é o nosso primeiro culto do ano de 2021, amém? E até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Você pode aplaudi-lo nessa noite? Glória a Deus! A Ele a honra, a glória e o louvor. Bem, depois da obra que Deus vai fazer aqui nessa noite, ainda, né, está fazendo, nós vamos dar posse às novas diretorias dos departamentos da igreja para o ano de 2021. Amém? Eu sei que quem trabalhou esse ano, foi um ano muito difícil, o ano 2020, quer dizer, né? Foi meio complicado. Eu quero, inclusive, agradecer, parabenizar todos os líderes de 2020. Alguns departamentos tiveram algumas mudanças, tá? Mas eu tenho certeza que o Senhor há de muito nos abençoar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. Você acredita que eu estou há um mês meditando nessa passagem aqui? Aí, até a minha esposa e a cobaia para ouvir sempre a pregação lá em casa, os testes, é a minha esposa, né? Aí todas as vezes eu parava e começava a falar para ela aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Aí hoje ela falou, caramba, tem um mês que você está pregando essa mensagem para mim. Falei, porque ela nem sabe que ela é a cobaia, que ela fica lá ouvindo, né? A gente vai acertando e vai melhorando cada vez mais. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Você que não tem a Bíblia ainda com você, você pode acompanhar aqui na tela da igreja, tá? Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo aí no nosso canal, no YouTube. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está ali também meu irmão Alex, evangelista Alex. Que Deus te abençoe, junto com a sua esposa também, né? Que glória, amém. Sejam bem-vindos. 2 Reis, capítulo de número 5. Naamã curado de lepra. Diz assim: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dos céus dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Versículo 2, preste atenção nesse versículo 2 e 3, e o 4, que nós vamos fixar a nossa mensagem aí. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3, e disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor, que era Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? Versículo 4, então foi Naamã e disse ao rei, ao seu senhor o rei, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Você pode virar para o seu irmão e dizer assim para ele, chegou a hora dos desconhecidos. Diga para ele aí. Amém? Senta aí um minutinho em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Engraçado que essa passagem aqui talvez seja uma das passagens bíblicas mais conhecidas da palavra do Senhor. Até as crianças conhecem a história de Naamã, tem filmes, desenhos animados, não é isso? E é interessante que se você ler todo o capítulo aqui, o capítulo de número 5, você vai ver que nós temos aqui pessoas, né, em que poderíamos fixar a mensagem desse texto aqui. Por exemplo, nós poderíamos falar de Naamã, tá? Que foi o homem que recebeu o milagre. Poderíamos falar aqui, tá, do rei que era Ben-Hadad, né, o rei da Síria. Poderíamos falar do profeta Eliseu,
que foi um homem poderoso diante de Deus. Elias operou 7 grandes milagres, Eliseu, com a porção dobrada, operou 14. Um homem de Deus, um homem tremendo. Poderíamos também falar aqui de Geazi, que foi um homem que, através da sua ganância, né, herdou a doença que estava em Naamã. Mas, na verdade, nessa noite, eu quero falar de uma pessoa que aparece aqui no texto bíblico, que foi usada por Deus de maneira poderosa. Amém? Uma pessoa que não tem nome, não aparece a família, não aparece a árvore genealógica dela, mas ela foi o instrumento de milagre desse capítulo de número 5, que é a menina que foi raptada, levada cativa da terra de Israel. Mas antes de falar dela aqui, tá? Ainda que eu precise falar desses outros atores para poder desenrolar a história dela, até porque só aparece dela aqui 2 versículos que Deus achou por bem de contar a história dela, tá? Mas a história dela, você vai ver no final dessa pregação, tem uma profundidade muito grande, tem um alcance muito grande, porque ela atendeu a voz de Deus em um certo sentido, e eu vou te mostrar isso aqui nessa noite. Mas antes de falar, eu quero criar para você o pano de fundo, para você poder compreender como estava a situação de Israel e das nações ali ao seu redor, né? Não sei se você sabe disso, mas nesse momento aqui no capítulo 5 do livro de Reis, do livro de 2 Reis, havia paz, tá, em Israel, tá bom? Mas, de vez em quando, algumas tropas, o texto vai dizer, de Ben-Hadad, que era rei da Síria, que era um país que ficava ao norte de Israel, faziam incursões na terra de Israel e levavam prisioneiros como despojo, tá? É interessante que, nesses despojos aí, a gente não sabe dizer se eles pegavam os prisioneiros e repassavam para o mercado de escravos. Eu sei que nessas incursões foi uma menina, uma adolescente, a quem os eruditos dizem que tinha uma faixa de 14 a 15 anos de idade. E ela é crucial aqui no capítulo de número 5. É interessante disso, que eu já falei para você que não há registro dela, não há nome, não há genealogia. A gente não sabe quem foi o pai, quem foi a mãe. A gente não sabe aqui qual era a real situação familiar, social dela. Mas a Bíblia diz, interessante, que ela não foi parar lá na terra da Síria de maneira voluntária. Se você ler o texto, no versículo de número 2, diz que ela foi levada cativa, ou seja, ela foi contra a sua vontade, não é verdade? E não aparece o seu nome, ela é uma mera desconhecida aqui no texto, para a gente, não é verdade? Mas por que, pastor, Deus não achou por bem de colocar o nome dela aqui nesse texto? Amém? Vira aí para o teu irmão que está do seu lado, olha para ele, amém? Já que você não pode apertar a mão, mas olha para o teu irmão, para a pessoa que está do seu lado, diga assim, porque aquilo, diga, que se diz ao seu respeito, diga, é mais impressivo do que a importância do seu nome. Amém? Então a gente aprende aqui que as suas atitudes, elas são mais importantes e ela tem mais efeito do que realmente o nome que você carrega. É interessante que diz o versículo número 2 que ela foi tirada, levada cativa, e ela agora aparece a serviço da mulher de Naamã. No versículo 3, né, ela vê a situação da casa, né? Tinha um homem lá que era leproso, né? E ela se torna criada da esposa desse homem, que era um oficial de alta patente, o general Naamã, comandante do exército do rei da Síria, né? E é interessante que a Bíblia trata de nos apontar aqui 3 grandes qualidades desse homem. Vamos acompanhar aí no texto, acompanha na sua Bíblia. Aí no versículo de número 1, Deus aponta 3 grandes qualidades de Naamã. Diz a Bíblia que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. A primeira qualidade, que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Amém? Segunda qualidade,
Diz aqui que ele era uma pessoa de muito conceito, porque por ele, o Senhor Deus havia dado vitória à Síria, né? Ele era, a terceira qualidade, era homem de guerra, tá? Mas a Bíblia também aponta que ele tinha um problema, diz a palavra do Senhor, ainda no versículo de número 1, que ele era leproso. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui, porque a gente pode tentar aqui falar um pouco do que a lepra era nos tempos bíblicos, mas só que isso é apontado somente na perspectiva do povo de Israel. Dentro da cultura da nação de Israel, haviam leis específicas que tratavam a questão da lepra. Nós já falamos aqui diversas vezes, os irmãos sabem muito bem disso também, de que a lepra era uma doença terrível. A pessoa que era acometida de lepra nos tempos bíblicos, ela estava fadada à morte. E para você ter uma ideia, ela, segundo a palavra de Deus ensina, ela era tida mais como uma maldição do que propriamente uma doença. Tanto é que no capítulo 13 do livro de Levítico, a Bíblia diz que essa doença, essa enfermidade, era tratada pelo sacerdote e não pelo médico. Era o sacerdote que declarava o camarada leproso, né? E ou declarava ele curado, são, tá? E é interessante que a lepra era uma doença tão terrível, né? Que quando a pessoa era cometida de lepra, e se alguma outra pessoa sã, saudável, fosse a caminho dessa pessoa leprosa, né? Ou se encontrasse com ela de maneira assim, imprevisível, tá? O leproso tinha por obrigação de gritar, imundo, imundo, então a pessoa que estava bem, com saúde, tinha que se afastar, tá? Eu não sei se você sabe disso, se você já leu isso aqui, que o versículo 13 ensina aqui, nos tempos bíblicos haviam pelo menos, vamos botar assim, 2 tipos de lepra. Está lá no capítulo 13 de Levítico, se você quiser meditar, tá? Tinha um tipo de lepra que era a lepra propriamente dita, que era aquela que ela era purulenta, né? Saíam líquidos diante das feridas, tomava todo o corpo da pessoa, do cidadão. O sacerdote olhava, né? Se ele visse que apareceu manchas em um determinado cidadão, a pessoa era colocada, segregada da vida social, da vida familiar, ela era confinada em um local por 7 dias, até que o sacerdote reexaminasse de novo, está no capítulo 13, e declarasse se ela realmente era considerada uma pessoa imunda, tá bom? Ela era colocada em quarentena, essa palavra está muito famosa hoje em dia, não é verdade? É interessante dizer isso, que também tinha um outro tipo de lepra, que fazia com que o corpo da pessoa ficava branco, todo branco, né? Da cabeça aos pés, marcados, né? Era como se fossem feridas, mas não eram purulentas, tá? A pessoa era marcada da cabeça aos pés, tá? Era um tipo de lepra, mas depois do exame do sacerdote, ele declarava o camarada então limpo, e ele poderia viver com algumas ressalvas no meio da sociedade, porque ela não era transmissível, ela não era contagiosa, não é verdade? É interessante que no versículo 4, aqui, no versículo 1 do livro de 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã era um homem leproso. E tem uma coisa aqui que nós precisamos julgar, é que no versículo 4, aparece Naamã com uma certa relação com a sua esposa, né? No versículo 18 do mesmo capítulo, aparece ele na presença do rei, quando o rei dá uma carta para que seja entregue ao rei de Israel, para que pudesse curar Naamã. Então você vê que o fato dele ter a sua vida social quase que normal, revela que a lepra que ele tinha não era contagiosa. Por que eu sei isso? Por que eu estou falando isso aqui para você? Que se você ler o capítulo todo, e você vai ver, a partir do versículo de número 20, quando Geazi foi atacado de lepra, você observa aqui que ele, então, herda toda a lepra de Naamã, e ele aparece lá no capítulo 8, se não me falha a memória, tá, diante do rei Jorão, contando as histórias do profeta Eliseu.
Então isso para nós é indício de que a lepra não era uma lepra contagiosa, mas manchava a vida de uma pessoa. Você imagina uma pessoa com essas marcas todas no corpo, né? Uma pessoa que era necessário ter determinados cuidados, não podia ter uma vida familiar como a minha e a sua, uma vida normal, e como isso deve e deveria incomodar as pessoas. Eu tive a oportunidade aqui, na igreja, de uma certa ocasião, falar para os irmãos que eu morei em Vista Alegre, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma senhora lá chamada Dona Itália, né? E ela fazia lençol para leprosos, né? Que era na época, já falei isso aqui, era na época daqueles leites de saco, você se lembra? Vou até falar da marca aqui, CCPL, que a gente comprava muito, tinha muitos. E ela pedia os saquinhos, as pessoas doavam um saquinho de leite, ela cortava o saco e fazia os lençóis com o saco. Por que com o saco? Porque senão, se fosse pano de algodão, qualquer outro tecido, agarrava nas feridas do leproso, e para arrancar, para tirar, era complicado. Então ela levava para o leprosário, tá? Eles dormiam com aquele lençol que era feito pela Dona Itália, tá? Eles botavam outro lençol em cima daquele lençol de saco, e aí conseguiam dormir. Então a lepra era, na realidade, uma doença terrível. Então as pessoas tinham que todo leproso era uma pessoa maldita, uma pessoa que foi alvo do juízo de Deus. Mas eu quero agora voltar com os nossos olhos aqui para essa menina, né? Que ela era desconhecida em tudo aqui. Não é verdade? Não se fala, já falei para você, do nome, da família, né? Mas ela exerce aqui um trabalho de suma importância. Por quê? Porque o que ela fez, ela se tornou bênção para a família de Naamã, se tornou uma bênção, foi agente de bênção na vida do próprio Naamã, ela foi um agente de milagre para que a nação da Síria conhecesse o Deus vivo e verdadeiro, que era o Deus de Israel, e que também, você vai ver que mais tarde, o testemunho dessa menina aqui influenciou a vida do rei Ben-Hadad, porque diz aqui o texto, nos capítulos posteriores, que Ben-Hadad depois fica doente, enfermo, e ele pede para que Azael vá consultar, então, o profeta Eliseu, para saber se aquela doença dele era de morte ou não. Está lá no capítulo de número 8, né? E Azael vai lá e Eliseu diz, olha, diga para ele que ele vai ser restaurado da sua doença, não é para a morte, mas ele vai morrer, o profeta Eliseu. E mais tarde, Azael mesmo, ele vai e mata o seu senhor. Isso aqui é uma outra história, depois a gente vai falar sobre isso. E é interessante isso, que nós precisamos olhar aqui e ver que a atuação dessa menina, ela é fundamental, porque o milagre, né, a mensagem que ela leva, na verdade, proporciona milagre de uma grandeza enorme que ultrapassa as gerações. Isso é uma verdade, porque hoje, aqui, no ano de 2021, nós estamos falando dela, né? O texto da Bíblia diz aqui que tudo começa quando ela é raptada, ela é tirada. Eu quero dizer aqui uma coisa importante para você, que a nossa chamada, a minha, a sua chamada, para a obra de Deus, nunca vai ocorrer num ambiente, nem sempre vai ocorrer num ambiente de calmaria. Talvez você esteja pensando assim, não, eu vou me formar, vou fazer seminário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois vou atender a obra de Deus. Então é interessante que todos nós sonhamos que a nossa chamada sempre vai vir para o trabalho do Senhor, com o pastor, com o irmão derramando óleo sobre a nossa cabeça, fazendo algum convite para a nossa vida, mas nem sempre vai acontecer assim. Você vê o caso dessa menina, ela foi levada cativa, tá? E os cativos é diferente do escravo. O escravo era obrigado, e a ele, a fazer determinadas coisas, e a ele não era dada nenhum tipo de liberdade, mas já o cativo não. Ele não podia sair da região onde ele estava, ou da casa que ele estava, só com autorização, e a ele era dada algum tipo de liberdade. E a Bíblia Sagrada diz que essa menina foi levada para lá de maneira cativa. O interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui, que ela não é perguntada se ela queria ir, não é verdade? É interessante que não perguntaram a ela
quanto que ela queria ganhar para ir para a Síria, né? Talvez no momento lá da sua chamada de arrancada de maneira abrupta, ela mesmo jamais pensou no que ela proporcionar à família de Naamã, e a ser alvo, né? Ia ser agente de milagre para toda aquela família e para aquela nação. Eu separei algumas coisas aqui interessantes, é que, em primeiro lugar, a maneira como você enxerga a obra de Deus determina o grau da sua espiritualidade. A maneira como você enxerga o grau da espiritualidade. Outra lição, a maneira como você se vê, tá? Determina, na verdade, quem você é. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz: porque assim como o homem imagina em seu coração, ela é. Em nenhum texto da Bíblia você vê essa menina reclamando, murmurando, né? Imagina de uma pessoa que é adolescente, aproximadamente 15 anos, tirada da companhia das suas amigas, né? Você sabe como é que é adolescente, retirada da sua família, retirada da sua nação, e ela vai e aparece lá na casa de Naamã. E eu pergunto para você, você acha que ela foi para lá, tá? Assim, de maneira aleatória? Está na cara que não. Você vê que Deus conduz todo o processo. Amém? Então Deus tem duas chamadas para cada um de nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus chama todos os homens à salvação. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? E Deus tem uma chamada para mim e para você, para o serviço. Deus não chamou ninguém para ficar parado, ainda mais nesses dias. É interessante que essa menina aqui, que a Bíblia não fala do nome dela, do nome do pai, do nome da mãe, ela foi um agente de milagre, porque ela chega na casa de Naamã, quando ela vê a situação difícil, ela disse: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Você pode dar glória a Deus? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Nesses últimos tempos, no ano de 2021, Deus quer tratar com você, você mesmo, você que é desconhecido, você que olha para dentro de você e se vê incapaz, olha para dentro do teu coração: eu não sei falar, eu não sei fazer uma oração, eu não sei o liderar, eu não sei o pregar, eu não sei o fazer nada. Não, mas é você que Deus quer usar. Deus trouxe você aqui nessa noite, nesse primeiro culto do ano, para dizer que vai usar você como desconhecido, você mesmo, que não precisa você ser pastor, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, mas que você tenha um coração de adorador. Onde estão os adoradores de Deus nessa noite, aqui nesse lugar? Oh, eu dou graças a Deus nessa noite. Outra coisa importante é que essa jovem aqui, ela demonstra ser uma pessoa de fé, tão nova, né? Na verdade, tão nova. E você vê que ela chega na casa de Naamã e ela fala com convicção. Quando ela vê, tá, o sofrimento da sua senhora e de toda a família, onde Naamã havia sido vítima de uma doença terrível e não podia viver a vida normal, ela então vira para sua senhora: quem dera que Naamã estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Olha só, irmão, ela leva lá e demonstra que ela era uma pessoa de fé, uma pessoa que tem convicção. Na verdade, ela tinha tudo para julgar o problema de Naamã a partir de um ato de vingança. Ela mesmo sabendo que tinha cura em Israel, ela poderia: não vou ficar aqui amargurada da vida, vou estar aqui reclamando de tudo, vou estar aqui falando, não vou falar nada para ele, não. Mas ela preferiu, olhou a situação, né, comoveu o seu coração, e ela lembrou que ela, na realidade, viveu em um local que tinha lá um homem de Deus, que Deus operava milagre sobre a vida dela. E ela diz: quem dera que Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Outra coisa importante, talvez ela nem tenha sabido que havia chegado o tempo dela, né? Ela descobriu isso de maneira abrupta, né? E é interessante que essa menina aqui, ela só tem 14, 15 anos.
Sabe por quê? Porque não existe idade para Deus usar. O que existe, o que Deus exige de cada um de nós é compromisso. Nós estamos vivendo um tempo tão terrível. Eu já falei aqui na igreja, que quando eu era mais novo, né, eu comecei de longe. Quando eu era mais novo, era muito comum você ver muitas meninas pregando na igreja, meninas sendo usadas por Deus, no Espírito Santo, adolescente, né, pré-adolescente, 10, cansei de ver isso, 12, 14, 15, 16, meninas, moças, pregadoras, mas parece que isso, nesses últimos dias, tem dado um tempo, sumiu essa geração de gente que queira consagrar a sua vida de Deus. Talvez a razão disso tudo, a própria Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero deixar uma mensagem aqui para os jovens, os adolescentes que estão aqui. Olha, você pode ter planos, ter sonhos, ter projetos na sua vida, mas sem Deus não vai. Não adianta tirar Deus dos teus planos, Deus dos teus projetos, porque as coisas não funcionam, não tem bênção do Senhor. Essa menina, ela resolveu fazer a obra de Deus, mesmo em uma terra distante. Ela não olhou e falou assim, olha, eu estou aqui na Síria, no meio desse povo idólatra, porque eles adoravam Rimon, um deus, né? Lá da Síria, eles adoravam Rimon e se encurvavam perante Rimon, e ela não olhou para a situação, para as circunstâncias, ela só lembrou que havia um Deus Israel que usava um profeta, e ela disse, quem dera o meu senhor Naamã, se ele tivesse na frente do profeta que está em Samaria, ele seria, olha a convicção, ele seria restaurado da sua lepra. Por que eu estou falando para você? Talvez você esteja se lamentando aí, né? Às vezes nós somos pessoas que murmuramos muito, lamentamos muito da cor que recebemos. Às vezes a gente lamenta da família que a gente nasceu. Eu tenho um irmão, ele pode estar até vendo isso aí. Eu tenho meu irmão Beto, ele é gêmeo, né? O meu outro irmão, que era irmão gêmeo dele, morreu. Ficou só ele. E a minha mãe conta, ele até já falou isso para mim, que certa vez ela passou numa cidade, uma mulher muito rica da cidade, muito rica, se apaixonou lá pelo meu irmão, pequenininho. Hoje ele está muito feio, né? Mas ele, quando era neném, toda criança é bonita. Ele pegou, a mulher cismou de pedir à minha mãe, olha, me dá esse menino que eu quero criar ele. Eu quero criar ele, ele vai ser meu filho. Você pode vir aqui visitar quando você quiser, mas deixa eu criar ele. Está aí minha mãe, como toda mãe, responsável, não é isso? Não permitiu que isso acontecesse. Mas sabe o que aconteceu? Até hoje, meu irmão está com mais de 60 anos, de vez em quando ele murmura com a minha mãe, diz assim, olha, você tinha que ter me dado para aquela mulher para eu viver a minha vida, não é verdade? E tem gente que vive a vida toda assim, irmão. Acorda já de manhã murmurando, reclamando da vida. Ah, eu sou pobre, eu nunca vou vencer. Mas você tem um Deus, aleluia, que é capaz e tem poder para mudar a tua história, mudar a situação. Ainda que tudo pareça que não, ainda que tudo pareça negativo, Deus tem uma obra poderosa a fazer na tua vida. Você crê? Amém? Um dia eu disse assim para um amigo meu do serviço, pô, cara, eu vou fazer um concurso aí. E ele falou, vou orar por você. Ele falou, mas só que tem um negócio, tá? É a base de 3.000 pessoas por cada vaga, né? Aí bateu aquele desânimo. Eu falei para ele, olha, são 3.000 pessoas lutando por cada vaga. Ele virou para mim e falou assim, ué, de quantas vagas você precisa? E eu fiquei assim parado, estatelado, né, em pé, olhando. Ele falou, se isso aí tiver no teu pacote de bênção, Deus vai mover céu e vai mover terra ao teu benefício. Você crê nisso, amado? Não precisa ter nome, não precisa ser conhecido por ninguém. Basta apenas você estar no local para Deus te usar de maneira poderosa. E Deus tem algo com os desconhecidos aqui nessa noite. Você mesmo que está sentado aí, né? Você que vem para a igreja, não, me deixa aqui quietinho, me deixa aqui sentado. Imagina você, se essa menina tivesse aqui sentada hoje, ela ia contar para você, olha, eu estava na minha terra, lá com as minhas amigas, com meus amigos, vivendo. Quem sabe ela tinha até alguma paquera, mas de repente, veio uns homens da terra da Síria, me sequestraram, me levaram para uma outra terra, e lá eu fui cuidada, fui parar na casa de Naamã. Quando Deus está no projeto,
processo, seja ele doloroso ou não, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Cadê você nessa noite para dar glória a Deus? Cadê a tua glória nesse primeiro culto do ano, irmão? Meu Deus, ô glória, amém? Deus tem algo com você. Você que é um desconhecido que está aqui. Eu quero terminar essa mensagem. É interessante que Santo Agostinho disse certa vez que a vida de um homem é transformada de duas maneiras, é mudada de duas maneiras. A primeira, por amor, e a segunda, por uma grande dor. Muitas das vezes, Deus permite que aconteça uma grande dor na nossa vida, para nos chamar a atenção, para a gente voltar pelo caminho, né? Porque a gente às vezes se acha tão fraco. Eu tenho um irmão aqui na igreja, não vou dizer o nome para você, que vira e mexe, eu estou repreendendo ele, eu estou fraco, né? Meu irmão, você é uma galinha da Angola, por acaso? Está fraco, fraco todo mundo é. Qual é a diferença de você querer servir a Deus ou não querer servir? É a sua atitude. É você botar no coração que com toda fraqueza eu vou caminhar para a casa do Senhor. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Você sabia? Você precisa se esforçar, porque aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Amém? E a Bíblia faz um alerta: guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já falei aqui, eu converso muito com a minha esposa em casa. Eu estava dizendo para ela, eu sou um pré-tribulacionista de carteirinha. Tá? O que é um pré-tribulacionista? Eu acredito que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Grande parte da igreja de Cristo é pré-tribulacionista. Mas existe uma parcela da igreja que acredita que não haverá arrebatamento, que Jesus só vai voltar no final da grande tribulação. Tá? E eu até falei aqui, olha, se ele vai voltar agora ou ele vai voltar no final, isso não é o importante. Tá? Até porque o arrebatamento e a volta de Cristo, ela não salva. O que salva é o sangue de Jesus. Amém? É você estar abrigado debaixo do sangue do Cordeiro. E até disse para minha esposa, olha, se ele vai voltar agora ou ele não vai voltar no final, eu sei o que ele vai voltar, porque ele disse que ele voltaria. E eu creio. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Então não é tempo mais de a gente retroceder. Não é possível que você não esteja olhando o mundo como é que está. Os sinais acontecendo diante dos nossos olhos. E hoje, você vai, mas pastor, sempre teve sinal. Mas só que hoje eles estão em conjunto. E Deus está à procura de você que é um desconhecido. Você talvez aqui não tenha nem nome. Talvez a pessoa olhe para você e veja assim, irmã fulana de tal, né? Irmão cicrano, né? E não dê nada por você. Eu me lembro, eu amo a minha prima, gosto muito, fui criado junto da minha prima, ela pode estar até vendo essa. Mas um dia ela, não sei porquê, tá? Ela virou para mim, eu estava tão feliz, eu era um novo convertido, estava começando na obra de Deus, e o meu pastor virou para mim e disse assim, olha, estou vendo aí que você ama as coisas de Deus, o trabalho de Deus, vou preparar você, e vou te eleger, consagrar naquele dia, eles falavam, né? A diácono da igreja, para trabalhar na igreja. Depois eu fiquei tão feliz, foi a maior alegria do meu coração, maior alegria. Então eu cheguei em casa e compartilhei isso lá com a minha mãe e com a minha prima, e um dia a minha prima falou assim para mim, mas você vai ser diácono da igreja? Você, diácono? Falou assim, você não tem condições, mas ela falou isso, eu creio que ela falou pelo simples fato de eu ainda estar começando na fé, né, está caminhando, não falou isso por maldade, né? Mas aí, só que na maneira como ela falou, aquilo surgiu quase que um balde d'água dentro do meu coração, mas eu não deixei que aquela chama se apagasse. Eu quero dizer para você, que a sua chamada, o compromisso que Deus tem contigo, é mais importante do que tudo na sua vida. É mais importante que o seu casamento, do que a sua família, do que os seus ideais, do que os seus sonhos e do que os seus projetos. Eu tenho um testemunho para contar para você sobre a minha chamada. Já contei aqui.
eu fiz, logo assim que surgiu a prova do Enem, passei, fui bem colocado pra caramba, e ganhei uma bolsa 0800, 100% grátis, para fazer psicologia. Há muito tempo, muitos anos atrás. Logo assim, não tinha nem aberto esse ministério, e eu dirigi uma igreja em Boaçu, de uma outra denominação que eu estava lá, e quando, até que dava para me levar aos cultos, porque as aulas na faculdade, eu comecei, ainda fiz primeiro período, segundo período, terceiro período de psicologia, né? Eu sou formado em pedagogia. Fiz o primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou no terceiro período, estava dando para levar direitinho, mas para o quarto a coisa complicou. Porque as aulas batiam em cima do culto, nos dias de culto. Então eu virei e disse assim, poxa, eu vou procurar o pastor. Eu vou falar com ele, pastor, tem como o senhor mudar o dia de culto aqui? Que eu não posso mudar lá na faculdade, eu não posso faltar aula, né? Mas eu quero estar vindo trabalhar. Se você visse a igreja, irmão, que eu fui trabalhar, você talvez iria acreditar assim, pô, pelo amor de Deus, não é aqui que um homem de Deus vai começar. Em primeiro lugar, era em Boaçu. Você, quando passa aqui em Boaçu, não tem aquele viaduto, se você olhar para baixo, tem uma colônia de pescadores que moram ali. Então a igreja ali já tinha passado uma série de problemas, nós fomos trabalhar lá. Irmãos, uma igreja vazia, não tinha ninguém, só os bancos. Nós começamos a fazer um trabalho lá para juntar os irmãos que haviam se dispersado para poder trabalhar, e Deus começou a abençoar, mas um negócio difícil. Nós pregamos lá a rodo, fizemos trabalho na rua, e tem lugar, irmão, que a coisa é assim mesmo. Tem lugar que o coração das pessoas é duro, viu? Duro para aceitar o evangelho. Ao passo que tem outros lugares que você chega, fala de Jesus, um montão de gente aceita Cristo. E nós fomos trabalhar, e aí eu, minha esposa, meus filhos, né? Tinha dia lá que eu dirigia o culto, eu pregava, né? Eu cantava, Felipe cantava, não tinha como os irmãos reclamar da minha voz, era essa voz mesmo que tinha que estar lá, e fazia a obra de Deus, com tanta dificuldade, com tanta luta, mas chegou um tempo, agora, que eu disse assim, e agora, o que é que eu vou fazer? E eu cheguei lá para o pastor falou, não vai poder mudar a hora do culto, não. Olha, irmão, e eu tinha que fazer uma escolha, tá? Ou eu escolhesse terminar a faculdade de psicologia, que eu não pagava nada, ia me formar direitinho, hoje poderia estar com o meu consultório, ganhando dinheiro aí, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, ou então eu ia me dedicar à obra de Deus. Eu acho, né, que Deus fez isso, né, para que eu visse qual era, na realidade, o meu compromisso com Ele. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe, mas Deus está colocando você, para você fazer uma escolha. E eu parei e fiquei pensando, passei aqueles dias pensando, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou fazer faculdade, ou eu vou cuidar da obra de Deus, e eu preferi cuidar da obra do Senhor. Tranquei a faculdade, até perdi a bolsa para lá, mas eu fiz a melhor escolha. Sabe por quê? Porque 14 anos aproximadamente atrás, eu não sabia que você ia estar sentado aqui na igreja, que Deus ia me usar o meu ministério, o meu chamado, para que você fosse alcançado através da pregação da palavra de Deus. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus? Olha o que aconteceu com essa menina aqui. Ela é retirada da terra de Israel, é levada cativa, chega lá na casa de Naamã, ela vê a situação e diz, quem dera que o meu senhor Naamã tivesse diante do profeta de Deus que está em Samaria. Quando Naamã ouve aquilo ali, olha a amplitude da pregação da menina, preste atenção, quando a senhora dela ouve aquilo, fala para Naamã, Naamã corre para o rei e diz, olha, assim falou a menina de Israel. O rei disse, rapidinho, vou fazer uma carta aqui, vou mandar lá para o rei de Israel, e na carta estava escrito, olha, estou te mandando Naamã, meu servo, para que tu cures ele da lepra. Quando o rei de Israel pegou a carta e leu, rasgou as vestes, diz a Bíblia, o texto, ele pegou e disse assim, por acaso, sou eu, Deus, para curar a enfermidade? Ele está buscando uma ocasião de guerra contra mim.
Só que isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, meu irmão. Ô glória, olha o mover de Deus, olha Deus trabalhando por causa do testemunho daquela menina que disse: quem me dera que o meu senhor Naamã tivesse diante do profeta que está em Samaria. A Bíblia diz então que Naamã pegou a sua carruagem, né? Ou melhor, chegou ao conhecimento do profeta Eliseu. Eliseu disse: olha, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que existe profeta em Israel. Amém? Existe profeta em Israel ainda, irmão? Existe profeta na igreja de Deus, sim ou não? Glória a Deus. A Bíblia diz então que Naamã empreende uma viagem, 180 quilômetros, dá aproximadamente, com certeza vai passar mais um pouco, daqui lá para Rio das Ostras. É isso mesmo aí? Acho que é mais ou menos isso aí. 180 quilômetros. Mas só que nós estamos falando de uma viagem de carro, que você leva aí 2 horas e meia daqui a Rio das Ostras. Tá? Mas nós estamos falando aqui de uma viagem que não foi feita de carro, foi feita de cavalo, e ainda tinha os mulos que estavam levando os presentes para o profeta Eliseu. Ele fez aquela viagem, durou dias até chegar lá, e ele para a carruagem na frente da casa de Eliseu, e vão lá e anunciam para Eliseu, o profeta: olha, Naamã está aí fora, né? Aí Eliseu disse: manda, faz o seguinte, fala para ele lá no Rio Jordão, tá? Mergulhar 7 vezes, porque ele vai ficar curado. Quando chegou lá no ouvido de Naamã, Naamã disse: espera aí, cheio de arrogância, de orgulho, de prepotência, ele disse o seguinte: espera aí, se é de água que eu preciso, os rios da Síria, Abana e Fapá, as águas são mais limpas do que as águas do Jordão, que naquele tempo eram assoreadas, barrentas, tá? E ele resolve voltar com tudo. Os oficiais: mas peraí, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Não é isso? Aí ele pega, então, é convencido pelos seus oficiais, ele desce no Jordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos, e lê o texto. Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele foi restaurado a sua saúde, e a sua pele ficou como pele de uma criança. Você crê nisso? Tudo isso aconteceu por causa de uma menina que não se conhece. Aqui a sua genealogia, quem era o pai dela, quem era a mãe, qual era o título, se ela tinha curso, se ela tinha universidade, faculdade, que escola ela estudou. A Bíblia diz que ela apenas disse: quem dera que o meu senhor Naamã tivesse diante do profeta de Deus que está em Samaria. Eu quero dizer para você, Deus colocou uma mensagem no teu coração. E nós precisamos ser gratos a Deus, fazendo a vontade do Senhor, nos colocando, aleluia, na aresta para Deus poder nos usar. Deus quer usar você com todas as tuas limitações, com todas as tuas fraquezas. Para, em nome de Jesus, de ficar falando que você não consegue, que você não vai para frente, que o Senhor não vai abençoar você. Porque Deus hoje reuniu aqui os desconhecidos para convocar você para a obra. Você pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor. Existem coisas que vão acontecer no nosso chamado, que a gente não vai ver, mas a amplitude vai ser muito grande. E eu quero dizer para você, agora Naamã volta, curado, para diante de Eliseu, insiste que ele fique com os presentes. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas só a quantidade de ouro e de prata que Naamã levou, nos dias de hoje, está avaliado em 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Só o ouro e a prata. Imagina você, 14 milhões, dava para comprar uma casa, né? Se eu perguntasse ao irmão aqui, eu ia sair do Catarina, ia comprar uma casa na Barra, não sei, um apartamento, ia morar para lá, ia morar de frente para a praia, não ia? Mas só que Eliseu era homem de Deus. Ele queria com que Naamã soubesse que quem operou o milagre na vida dele foi o Deus vivo e verdadeiro que está aqui hoje chamando você para a batalha e para a guerra. Amém? Você pode dizer amém? E diz a Bíblia então,
que ele rejeita. O texto diz que Naamã insistiu, ele rejeita então. E ele faz um pedido inusitado, olha só. Ele diz assim: então permite com que eu leve 2 mulos de terra de Israel e faça um altar lá na Síria, para que eu sacrifique somente ao Senhor, porque hoje eu compreendo que não existe Deus em toda a terra como o Deus de Israel. Isso tudo aconteceu por causa de uma menina, querido, desconhecida, que a Bíblia não fala o nome dela, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe. 14 anos, não existe idade para ser usada por Deus. E ela apenas diz: quem dera que meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria, olha a convicção, seria restaurado da sua lepra, não é verdade? E é interessante que Naamã então volta lá. Quando ele volta, eu já falei para você, você imagina agora as pessoas que sabiam que Naamã partiu da Síria leproso naquele dia e voltou sarado. Lê o texto que você vai ver. Talvez eu entenda que Naamã deveria ter mais ou menos uns 48, 50 anos de idade. Mas a Bíblia diz que a pele dele ficou como pele de uma criança. Está escrito o texto. Sabe por quê? Deus restituiu todos os anos perdidos que aquela doença tão terrível havia consumido. Imagina agora a alegria da esposa de Naamã, que pode dar um beijo em Naamã, pode abraçá-lo. Imagina as pessoas, né? Porque tudo aquilo ficou conhecido na Síria, porque os oficiais viram. Foram os oficiais que disseram: olha, não é coisa difícil tomar 7 banhos no Rio Jordão. E agora o rei vê aquela situação, e parece também que Deus abre o coração do rei Ben-Hadad, porque ele fica doente, está no capítulo 8. E ele então resolve mandar Azael perguntar a Eliseu: olha, eu estou enfermo e eu quero saber se essa doença é para a morte. E Eliseu não, diz para ele que o Senhor vai curá-lo, mas ele em breve vai morrer. Amém? Olha a amplitude do milagre. Sabe por quê? Porque o que você faz hoje para Deus, às vezes as mínimas coisas, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com os mínimos atos que você faz em prol do seu reino. Eu estava falando aqui com a minha esposa hoje, estava dizendo para ela, né, Andréia, ela sempre teve um testemunho de trabalhar com criança. A história dessa igreja começou com o ministério infantil. Nós fazíamos cultos aqui atrás, não era isso? Quantas crianças passaram ali? Nós chegamos a fazer culto para 150, 200 crianças, irmãos. Né? Nós tínhamos ali o trabalho na rua, né? Botávamos ali o palco, tinha tia André e as bonecas. Tem alguma boneca sua aqui ainda? Eu acho que não, né? Que as bonecas ficaram grandes. Tem alguém aqui que era do ministério de tia André e que era boneca? Tem não, né? Nenhuma delas estão mais aqui, né? Mas... E muitas crianças, André sempre perguntava: olha, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Muita criança levantava a mão. E eu disse para ela assim: olha, você não viu, mas com certeza tem gente aí dessas crianças hoje, que algumas delas são presbíteros na casa de Deus, são diáconos, são pregadores da palavra, são pastores, estão levando o evangelho por aí. Há um tempo atrás eu fui pregar lá no Rio. Aí preguei numa igreja, chegou um camarada para mim e disse assim: ô pastor Laerte. Falei: ô varão, tudo bem? Falou: tudo bem. Está lembrado de mim? Eu falei: eu não. Falei: eu sou o irmão fulano de tal. O senhor deu uma palestra sobre mensagens subliminares lá na igreja, assim, eu estava lá. Eu falei: é mesmo? Foi. E eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Naquela noite, Deus mudou a história. Hoje eu sou um obreiro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para Deus, as mínimas coisas, olha, isso vai gerando frutos no reino de Deus que você não tem ideia. Tudo por causa de que você não precisa ser reconhecido, você não precisa ter fama, você não precisa ter cargo, basta apenas você ficar na posição quando Ele chamar você. Ela disse: ah, se meu senhor Naamã tivesse diante do profeta do Senhor que está em Samaria. Amém? Eu quero deixar você nessa noite, nesse primeiro culto de 2021. Eu tenho certeza que essa mensagem inquietou o teu coração.
Não é isso? Que para Deus, desculpas não colam, irmão. Sabe por quê? Ah, pastor, eu sou tão fraco, sou tão falho. Não é isso? Mas não é você que faz a obra, é Deus através de você. Sabe por quê? Quando Deus chama você, Ele te capacita. Quando Ele capacita você, Ele te respalda. E quando Ele respalda você, Ele te envia. Amém? Nós vimos aí, para finalizar, que os apóstolos fizeram a obra de Deus. Você conhece Paulo, Pedro, Tomé, tantos outros por aí, os 12 que foram pregar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também fala que quando houve a primeira perseguição em Jerusalém, os crentes que estavam na cidade de Jerusalém fugiram da cidade e foram anunciando o evangelho de cidade em cidade. E a gente que você não sabe o nome, não conhece a genealogia, não conhece a história, amém? Do Senhor. O que essa menina fez foi uma coisa tão importante que 900 anos depois, Jesus fala disso aqui, fala dela de maneira implícita. Quando Jesus disse assim: olha, havia no tempo de Naamã muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. E Jesus fala dela implicitamente porque a cura de Naamã passou pelo testemunho de uma menina desconhecida que disse: quem dera que meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Você está entendendo o que Deus está falando com você? É você mesmo que Deus quer usar. Vamos ficar de pé nessa noite? Glória a Deus. Eu quero que você medite na letra dessa música aí. Como Deus vai falar com você. Procure não sair do lugar agora.